Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada dando a sua. Na encruzilhada dando a sua, gargalhada tranca a rua, apareceu. Desceu, deu meia-noite, deu a sua. Olá! Voltei. Até esquentei agora. Meu nome é Maicon e eu resolvi começar o canal. Vou falar sobre muito singular, polêmico. Afinal, né? Quem é Exu? Quem é Exu, né? Essa figura tão polêmica e vítima de muita fofoca, vítima de muita essência. Bom, é difícil explicar Exu, né? Então, assim, vou só falar. Então, porque assim, eu botei esse título, o nome do título, afinal, quem é Exu? Com a ideia, é um clickbait, assim, porque não vou revelar a verdade sobre Exu. É bem difícil, assim, falar a verdade sobre Exu. Exu é uma figura muito complexa para falar, para definir quem é Exu. Então o vídeo ele é clickbait, porque eu não vou falar. Vou tentar falar alguma coisa, mas não é uma resposta definitiva. Até porque essa noção de uma resposta definitiva é meio anti-Exu, contrária a Exu, né? Vou tentar aproximar ele da gente um pouco, bem aproximação, conversa, e deixe ele menos distante perto da que é o que ele gosta. É um chegar junto. E eu acho que a gente precisa de algumas definições pra gente começar a entender um pouco o que é Exu. Exu, ele é um orixá. Bom, tá, mas o que é um orixá? Só deixar essa definição, assim, fazer uma definição breve sobre um orixá, né? Assim. Indo nesse caminho, é um orixá, tem que explicar um pouquinho, pelo menos, o que é orixá. Bem resumido, orixá são as forças espirituais cultuadas dentro do culto aos orixás. Os orixás, que são bem conhecidos no Brasil, além de Exu, né? Oxum, Oiá, Xangô, Xóssi, Yansan, e a mais popular de todas no Brasil, que é Iemanjá. O culto dos orixás, ele nasce na África Ocidental, na região que fica ali entre a Nigéria e Benin, o antigo Daomé. África. E o culto surgiu entre o povo que hoje se nomeia Yorubá. Yorubás, entre os Yorubás. E voltando, eu digo assim, se chama hoje de forma geral, Yorubá é uma definição colonial. Eu vou ler um trecho aqui, é uma definição dos colonizadores para esses diferentes povos. Né? Yorubás foi uma nomenclatura que os colonizadores deram para esse conjunto de povos que tem muitas coisas em comum, mas muitas coisas diferentes também. Vou usar como definição um trecho do livro E Falo Cume, do Ney Lopes, mestre, um grande mais velho nosso. Ney Lopes, que é bacharel em Direito pela UFRJ, pela Federal do Rio de Janeiro, doutor honoris causa pela UFRJ e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As coisas ligadas à cultura negra, tradições. E ele publicou esse livro, e aí eu vou ler um trechinho que ele fala sobre os Yorubás e essa nomenclatura e tudo mais. Bem antes da Era Colonial, os povos, depois reunidos sob a denominação Yorubás, constituíam uma federação de cidades-estados, tendo como centro Ilé-Ifé. O termo Yorubá significando algo como auspicioso. Era usado pelos fulanes ou alçás para denominar apenas o povo de Oió, que os Yorubás usavam, mas ele não era generalista, ele não dizia respeito a todos os povos ali daquela região. A partir da primeira metade do século XIX, através principalmente da ação de missionários religiosos, certamente para facilitar o trabalho evangelizador e com o incentivo do poder político britânico, o adjetivo Yorubá passou a ser usado como gentílico, que define um povo. Segundo algumas interpretações, isso era vantajoso para os colonizadores, por sinalizar uma possível reconciliação entre povos outrora submissos à autoridade política do Alafim, senhor do palácio, rei de Oió, a obediência religiosa ao Oni, senhor de Ifé, mas que se antagonizavam. Entretanto, naturais da Yorubalândia, de modo geral, sempre preferiram identificar-se por seus etnônimos tradicionais, Eribás, Ijebus, Ijexás, etc.
Então, assim, eles tinham várias nomenclaturas que especificavam cada povo daquela região que conviviam naquela região da África Ocidental, e não um termo geral como Yorubá, que amarrava uma identidade igualando todo mundo, né? Uma estratégia que os colonizadores utilizaram para facilitar, né? Quando você nomeia como alguma coisa, você controla com maior facilidade, coloca tudo no mesmo balaio e diz que é todo mundo homogêneo e igual. Continuando. Então, a denominação Yorubá, em português Yorubá ou Yorubá, passou a ser usada para unificar e designar esse conjunto de povos aparentados, localizados principalmente no sudoeste do território da atual República da Nigéria e na porção nordeste do atual Benin. Esse território ocupa a parte da África Ocidental banhada pelo Oceano Atlântico, estendendo-se dele para leste até o delta do rio Níger e para o norte. No extremo limite a sudoeste localizam-se os povos Ewe, Adengbe e Ga, provavelmente pertencentes outrora ao mesmo grupo cultural que os atuais Yorubás. Mas entre os vizinhos imediatos, os mais importantes são os Borgus, ou Baribás, e os Nupes, ou Tapas, ao norte, e os Ibos, a leste. Ao sul ficam o Oceano Atlântico e os Ijos, no delta do Níger. Então, isso é só para a gente começar. Então, só para a gente começar a localizar essa conversa. Começou a conversa sobre onde surgiram os orixás, né? Onde que eles surgiram, não sei se eu vou palavra, mas onde eles começaram a ser cultuados, né? Vamos falar de Exu, vamos falar de quem nomeou essa força primeiro, essas forças primeiro. Quem entendeu essas forças primeiras, quem se relacionou com essas forças primeiros, quem estabeleceu o primeiro contato com essas forças, né? Essas forças espirituais, que são os orixás, e Exu é o orixá. Eu não vou entrar muito na questão da história do povo Yorubá, até porque eu não domino isso e é gigantesco. A história dos africanos não começam com a escravidão, com o processo de escravização. É enorme, gigante, complexa. Só pela descrição do número de povos que existem ali, vocês deu para ter uma ideia que tem muita gente, com muita história, ou enfim, apagada, deliberadamente apagada. Mas eu queria trazer essa informação importante para os povos negros e Yorubás. Foram os primeiros a estabelecer qualquer tipo de relação com essas forças. Mais um ponto antes que a coisa vá por um caminho meio doido, assim. Durante o processo de colonização, escravização, sequestro e tal, muitos foram os povos de diferentes regiões da África que foram trazidos, forçados para o Brasil. O povo que fica na região dos Yorubás não foi o único, né? Inclusive eles eram mais tarde, eles não foram os primeiros. Existiam outros povos que vieram. Os primeiros a serem escravizados, a serem trazidos, foram os Bantus, e eles faziam parte de outra região da África, mais ao sul, e eles também cultuavam entidades que tinham similaridades com a entidade não, porque senão vai ser uso ao termo entidade, vai ficar confuso. Mas eles também cultuavam forças espirituais que tinham similaridades com as forças espirituais que os Yorubás cultuavam. Como eu estou falando do Exu especificamente, o Exu é nomeado pelo povo Yorubá, gente. Eu espero que não esteja ficando confuso, mas é difícil, fiquem comigo. Eu vou focar no Exu, então vou ter essa conversa, vai ficar no Exu, que é do panteão dos deuses yorubanos. Existem outros deuses, outras forças espirituais, prefiro falar forças espirituais do que deuses, de outros povos, outros panteões, que recebem outro nome. Os Yorubás falam Yorubá, né? Evidente. Voltando, com o processo da escravidão, o culto aos orixás ele se espalhou por toda a diáspora negra, por toda a região que chegaram os negros. Então, existem cultos aos orixás para além do Brasil, no Caribe, na América Central, outros países da América do Sul também têm culto aos orixás. Várias manifestações, outras manifestações religiosas que descendem do culto original, vamos falar o termo original, assim, muito entre aspas, surgidas na África. No Brasil, por exemplo, só para ter uma ideia, a gente tem a Umbanda, o Candomblé, o Xangô, que é o culto aos orixás, que é de Pernambuco. Fica um pouco engraçado porque Xangô é orixá, mas nesse culto, a presença de Xangô, do orixá Xangô, é tão importante que o próprio nome do culto se chama Xangô. Xangô de Pernambuco, a gente costuma falar. O tambor de Mina,
Tem o batuque no Rio Grande do Sul. O tambor de Minas tem ligação com outro povo, mas assim, só um exemplo de cultos tradicionais. E o batuque ele surgiu no Rio Grande do Sul. Ele é bem forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Deixa eu só... É isso. Né? Só para dar um exemplo da quantidade dos que só no Brasil tem. Existem outros... em outros países da América Latina, por exemplo. No Brasil também existem mais, tá? Eu só citei alguns para vocês verem o nível da diversidade da coisa. Nessa história, onde está Exu nessa história? Exu é orixá, e ele é cultuado em algumas dessas tradições, não em todas. A Umbanda, por exemplo, não existe culto ao Exu orixá, mas existe o culto das entidades, os Exus catiços, que são espíritos de desencarnados. Eles não são orixás. Eles recebem o nome de Exu, mas eles não são orixás, eles são catiços. São eles que têm aqueles nomes que são um pouco engraçados, né? E o começo do vídeo é um canto de um ponto de Exu, bem conhecido. Então eles têm aqueles nomes engraçados, tipo Tranca-Rua, Exu do Lodo, Exu Caveirinha. Alguns tentam ser assustadores, mas me faz querer dar risada. Perdão aí os Exus. Isso me faz lembrar que uns anos atrás, eu lembro de um tweet, quando ainda tinha tweet, de alguém que falou que o filho estava perguntando quem era o Exu que parecia o Michael Jackson. Porque tem um vídeo mesmo com o Michael Jackson tá de chapéu, de terno, que parece o Zé Pilintra, que é um Exu malandro, ou um malandro, né? Tem gente que fala que é um Exu malandro, tem gente que fala que é só um malandro, que é só uma entidade. E é muito engraçado, porque parece, mas você pega o vídeo, tipo Kaique botar, você pega o foto do Michael Jackson, todo de branco, terno branco, e a imagem do Exu malandro, né, o desenho, e é muito parecido, é muito engraçado. E eu trouxe essa diferenciação só para dizer que eu tô falando do Exu orixá, não do Exu os catiços, que são maravilhosos, mas não tô falando deles. E os Exus catiços, alguns colocam na categoria de povo de rua, que aí entraria os ciganos, as pombagiras e outras entidades. Falando em pombagira, a pombagira, o nome pombagira, algumas pessoas dizem que ele é uma diferenciação do termo pombungila. E pombungila é um inquice. Lembra que eu falei que tinha outros povos que vieram escravizados, que foram trazidos escravizados para o Brasil? Entre esses povos, os primeiros povos a serem escravizados foram os bantus. Entre os bantus existe uma figura, uma força espiritual com características muito parecidas ao Exu dos orixás, os Exus dos Yorubás, né, os orixás, que recebe o nome Pombungila. Então, com características muito parecidas com a de Exu no culto. Então, algumas pessoas apontam que Pombogira é uma derivação, é uma associação entre essas forças, né? O Inquice Pombogira, que foi sendo, ao longo do tempo, associado à entidade Pombagira. Porque algumas pessoas falam, isso não é tudo, isso não é geral, que o Pombogira seria um Exu feminino, né? Um equivalente feminino do orixá Exu, por isso a associação com as pombagiras, que são forças femininas, mas isso algumas pessoas falam. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Maicon. Eu voltei porque eu conversei com o Kaique, o editor, meu primo e meu editor, e a gente viu que o vídeo ficou muito grande, então a gente resolveu fazer o vídeo de Exu em 3 partes. Então, em vez de ser uma coisa grande, que ele chegou a quase 40 minutos, eu acho, a gente vai dividir em 3 partes. E essa é a primeira parte. Então depois vai ter mais 2 partes. Então vou lançar ao longo das próximas semanas, tá bom? Obrigado pela compreensão, espero que vocês gostem. Um beijo!